Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo ao vivo aí no outro lado da telinha, você que está no seu celular, no seu notebook, no seu computador, em casa, na sua empresa, e muita gente hoje também vai deixar de nos assistir ao vivo para nos assistir depois, porque é um dia especial, é o Dia dos Namorados. Nós estamos aqui diretamente da Unimed Concórdia, do Complexo de Serviços, com você e também com a nossa convidada de hoje, que já está aqui comigo hoje de uma forma diferente, a Tainara Nese, que é coaching. Tainara, boa noite. Karine, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada. É um prazer estar aqui numa noite tão especial hoje. Nossa, hoje a nossa responsabilidade é maior, né, Thay? Falar de relacionamentos, falar de saúde dos relacionamentos, porque esse é um programa voltado para o bem-estar das pessoas, para a saúde das pessoas. Unimed para você. E que dia, né? Para a gente falar do que faz bem para a alma, para a mente e para o coração, né, Thay? Eu acho que não só o dia de hoje, mas o momento que nós estamos vivendo, né, enquanto sociedade. Eu acho que relembrar o amor, celebrar o amor, não só o amor íntimo, o amor das relações mais íntimas, mas o fraternal, o paternal, o amor social. Então, acho que é um dia bem especial para a gente celebrar o amor, em todos os sentidos. Muito bem, e você que está conosco, obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. O meu pedido de hoje é para que você continue aqui conectado com a gente. Nós vamos falar sim sobre amor, sobre família, sobre relações, enfim. De uma forma geral, nós vamos falar muito hoje sobre o que faz bem para a alma e para o coração com a nossa convidada especial. E olha que ela é especialista nisso, né, Thay? Como psicóloga também, não vou deixar de apresentar, mas hoje como coaching aqui com a gente, esse assunto é fundamental e eu acho que depende e está presente em todas as pessoas, né, Thay? Isso. O coaching, ele é uma ferramenta, uma técnica que auxilia muito nos relacionamentos, né? Tanto no relacionamento consigo mesmo, que eu acho que é uma das bases, um dos princípios do relacionamento com a outra pessoa. Então, o relacionamento intrapessoal é uma ferramenta que nos auxilia e tem dado bastante resultados positivos em relação às relações. Muito bem, então nossa convidada já está aqui se aquecendo, a você que está conosco, uma ótima noite para você, tá certo? Então vá preparando a sua pergunta, hoje eu sugiro, faça a pergunta que você quiser para nossa especialista, nossa convidada, e melhore também as suas relações. Às vezes a gente precisa perdoar, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa, assim, ajudar, auxiliar. Então, faça suas perguntas, que hoje a gente esclarece ao vivo e daqui a pouquinho com você. Tá certo, Thay? Daqui a pouquinho a gente fala mais. E a você que está conosco agora, olha só, eu tenho uma dica especial. Unimed Concórdia também é o lugar onde você encontra os melhores planos de saúde para toda a família ou também para a empresa, para os colaboradores. A você que está com a gente, consulte os nossos planos que se encaixam com a sua necessidade e também com o seu orçamento. Lembrando que os planos de saúde Unimed possuem abrangência especial. Não há quem bata nisso, tá certo? É abrangência regional, estadual e também nacional. E quando a gente fala de abrangência regional, nós estamos falando dos municípios da região oeste do estado. Então, regional não abrange só Concórdia e região, sabia, Thay? A abrangência regional dos planos de saúde da Unimed abrange Concórdia, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, esses municípios. E olha que bacana, você pode escolher o profissional que você quer que lhe atenda em qualquer uma dessas cidades. Não é o plano quem te indica, não. Isso é ter Unimed. Ter Unimed é ser feliz. Ser feliz, esse é o plano. Para você que está com a gente, ali no link do nosso ao vivo tem um cadastro. Você pode clicar nesse link, você pode fazer o seu cadastro e você estará recebendo então as novidades, as campanhas e todas as informações da Unimed para você. Quem participou disso na semana passada, Thay, levou para casa um brinde especial que já está à disposição de quem fez o cadastro aqui no setor comercial da Unimed Concórdia. Muitas pessoas participaram ao vivo e recebem um presente especial da Unimed Concórdia. Estamos ao vivo, já temos algumas pessoas conectadas agora, Thay, sobre o Dia dos Namorados, sobre saúde dos relacionamentos. Nós preparamos algo especial para motivar quem está do outro lado da telinha. Claro que a gente poderia ter convidado outros casais, diferentes casais, enfim, outros exemplos. Mas nós escolhemos um dos exemplos que normalmente combina e está mais presente nos casais de hoje para conhecer. Os nossos convidados são a Francine Roman e o seu noivo, o Tito Rolle. Eles
falaram um do outro sem que eles soubessem o que estavam falando. E o resultado disso, desse amor, dessa relação, desse relacionamento, a gente vai assistir agora. Com o Tito, né? Já noivo. Construir uma vida juntos aqui em Concórdia, né? Tá sempre um do lado do outro, se ajudando. Filhos, não sei. Sim, eventualmente. No futuro próximo, a Fran vai ser mãe também, não vai ser só namorados. O Tito é muito especial para mim. Ele chegou para complementar a minha vida. Ele é extremamente companheiro, está sempre me apoiando nas minhas decisões, principalmente na decisão de voltar para Concórdia. Eu talvez não teria voltado se não fosse pelo incentivo e apoio dele. E depois ele ter vindo para cá também, né? Então, ele é demais, assim. Ele é o amor da minha vida. Esses 3 anos, né? Bom, eu falei que 3 anos, 1 ano em Porto Alegre, 1 ano separados, 1 ano eu aqui agora com ela. Então, tem toda essa coisa do companheirismo que forma uma dupla, assim, né? Que consegue fazer a coisa se desenvolver e a gente... Enfim, tem essa sintonia e se dá bem de diversas maneiras. Ela é uma pessoa super leve, né? Tranquila. Ele é extremamente carinhoso e muito prestativo também. Esse é um lado que eu fui conhecendo dele assim ao longo do tempo. E nesses 3 anos que a gente está juntos. E é muito especial. Sempre bem vestida, gosta de se vestir, né? E tá sempre procurando coisas sobre... Ele me chamou, no primeiro momento me chamou a atenção porque ele é muito estiloso, né? Além de lindo, ele tem um estilo próprio, assim. Então, isso me agradou demais. E ela tem uma coisa muito forte também com o trabalho, porque como é uma pessoa que trabalha bastante, nossa, super ligada na empresa e se dedica bastante, ela então procura encaixar todo esse vestiário no trabalho também e sempre vai trabalhar, nossa, sempre impecável, né? Eu quero que o Tito seja o pai dos meus filhos e que a gente consiga ficar sempre juntos. Te amo, Francine. Que história bonita, parabéns, parabéns a Fran, parabéns ao Tito por esse amor e que esse amor ajude a inspirar muitos outros casais nesse Dia dos Namorados e também aqueles casais que já estão há muitos anos juntos, né, Thay? A gente vai entender também daqui a pouquinho da Tainara por que aquela paixão do começo ela vai enfraquecendo um pouquinho, mas cresce por outro lado esse amor, né? Essa união, essa troca que faz bem ao coração. Gente, espero que vocês gostem do tema que a gente vai abordar aqui hoje, porque foi pensado para você. Não apenas para você que já tem um relacionamento entre casal, enfim, mas você também que ainda está buscando um, que um dia terá, mas que tem relacionamento com a sua família, com seus irmãos, seus amigos, enfim. Hoje a gente vai falar sobre saúde dos relacionamentos. E olha, nós já estamos aqui conectados, esperando a sua participação. Agora sim, Tainara, oficialmente boa noite a você. Boa noite. Vamos lá. Estou super ansiosa para falar sobre esse tema, porque muito me interessa também. Não, é verdade. A gente sempre aprende, né, Thay? É uma construção, é uma caminhada. E quando fala de relacionamento, está sempre acima do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Do trabalho, acima dos desafios que a gente encontra no mundo empresarial. Enfim, isso é algo que vem de dentro de nós. E se nós não estamos bem aqui dentro, nada fora trabalha da melhor forma. É assim que funciona, Thay? É assim. O amor, se a gente for buscar assim um pouco na história, né? Quando que ele começou a acontecer? Então, pela teoria evolucionista, com a chegada dos mamíferos, né? Houve então o afeto, porque o bebê, o feto, ele tem que ficar perto da mãe, enfim, em função da amamentação. E a partir daí, então, a gente entende que o afeto é o principal combustível do amor. E para eu conseguir ter afeto por alguém, ter afeição por alguém,
bem, eu também preciso ter afeição e ter afeto por mim. Então eu diria que para a gente conseguir se relacionar bem, e é algo que a gente vai fazer por toda a vida, né? Tudo que a gente começa termina em relações. A gente precisa primeiro se relacionar consigo mesmo. E para se relacionar consigo, você precisa se conhecer, saber qual o significado do amor para você, quais as experiências que você já teve em relação a esse sentimento, para a partir dessas experiências construir novas percepções, novas competências. Você deve entender as suas limitações, o que te satisfaz, aonde você quer chegar. Então, eu sempre brinco que tem uma frase que eu modifiquei ela um pouquinho, que é de Freud, mas ele diz assim: quando Pedro me fala de Maria, eu sei mais de Pedro do que de Maria. Então, quando um casal vem, né, ou alguém que é casado, ou que está numa relação, ou que vem falar sobre alguma relação, quando a pessoa fala da relação, ela está falando mais sobre ela, na verdade, do que sobre a pessoa que ela está falando. Então, a gente precisa primeiro se relacionar conosco, saber as nossas deficiências, as nossas habilidades, para a partir disso conseguir ter uma boa relação com as pessoas, construir boas relações. O Carlos Drummond de Andrade fala que, tem até um poema que ele escreveu famoso, que ele diz que o amor é uma arte. E acho que se a gente for pensar bem, um amor bem vivido é uma arte mesmo, né? É uma obra de arte. Uma obra de arte, tem que ser construída, tem que ser lapidada, e isso requer muita dedicação. A gente já vai falar mais sobre isso, sobre essa construção, né? Até citar, por exemplo, né, Thay, o porquê que a gente descobre depois de um tempo nessa caminhada que o que realmente é o amor, né? Que aquele primeiro amor de adolescente, aquela coisa toda que vem, é só um começo, é um despertar. E o amor vem na sequência. Conta mais pra gente sobre isso. Por que esse amor evolui? Como que a gente reconhece realmente o que é de fato o amor? Até porque, né, Thay, quando a gente vira mãe ou pai, enfim, a gente passa a ter um filho, a gente vê que existem outras formas de amor, exatamente, né? A própria amizade. Eu acho que uma boa base para construir o amor é a amizade. Eu acho que o amor só acontece onde há amizade, mesmo num amor de casal. Mas explicando um pouquinho assim o que é essa paixão, né? Então, a paixão, ela é uma emoção. E emoção é passageira. A gente se emociona todos os dias. E às vezes mais que uma vez no dia. Então a gente acorda super feliz, de repente ao meio-dia a gente está com raiva e à noite você está feliz novamente. Então a emoção, a paixão é uma emoção. A emoção nos cega, a emoção é fisiológica, a emoção faz palpitar o coração, faz o sangue bombar mais na veia, faz a gente enxergar turvo, faz a gente enxergar somente o que quer enxergar. A emoção ela é muito fisiológica, ela perturba. Essa perturbação é boa, às vezes, não é somente ruim, ela é prazerosa, é boa, só que ela passa. Então, essa fisiologia que a gente sente no começo das relações, né, esse frio na barriga, essa emoção, a pessoa liga, tu fica nervosa ao atender o telefone, se vai encontrar a pessoa, né, fica ansioso e sua, e não sabe direito o que vai falar, essa emoção vai sendo transformada num sentimento. Então, quando baixa a emoção, o que sobra, que é o que é duradouro, é o sentimento. Então a emoção passa. Talvez um mês, 30 dias, 60 dias, depende a intensidade dessa emoção, e aí vem o sentimento. O sentimento ele não é tão fisiológico, porém ele é duradouro. Então a paixão passa e o amor fica. Por isso que é quase impossível, e a gente tem que buscar isso, a gente sentir toda essa bagunça fisiológica num relacionamento de 20 anos, de 10 anos, de 3 anos, de 5 anos. Porque a gente não ia conseguir fazer mais nada, né, Canine? Se casada há 20 anos a pessoa ligasse pra gente, a gente ia ficar nervoso, ansioso. Como é que ia controlar todas as outras coisas? Como é que ia trabalhar, como ia cuidar das outras demandas da nossa vida, da nossa muito vida. Perfeito. Até porque isso. O amor demanda muita energia nossa, né? Se a gente se lembrar quando sentiu isso, ou em que momento a gente sente isso, demanda muita energia. Então a gente precisa gastar energia também com outras demandas. Então diminui um pouquinho a emoção, diminui um pouquinho a paixão, mas o que perdura, né, o que permanece é o amor. E a gente vê, né, por exemplo, Thay, falando da saúde do coração, né, falando o quanto isso traz de bom, porque o amor, ele traz
coisas boas, mas ele também pode ferir, pode machucar, pode fazer com que coisas ruins aconteçam, doenças, enfim, está tudo associado, né? Tem pesquisas, Karine, que apontam que, por exemplo, o afeto para o recém-nascido é tão importante quanto a comida, quanto a amamentação. Uma criança, se você separar duas crianças e para uma delas você der alimento e higiene e para outra alimento, higiene e afeto, ela vai se desenvolver mais. Inclusive imunidade. A gente, quando sente amor, está mais imune. A gente, quando se ama, está mais imune. A gente percebe melhor as nossas escolhas. A gente tem escolhas mais assertivas. Como ao contrário, também é verdadeiro. Então, aquele relacionamento tóxico que pode acontecer em todas as esferas, né? Familiar, pessoal, íntimo. Que é aquele relacionamento que tem bastante brigas, conflitos, mágoas, a falta do perdão. Acho que o perdão é a primeira forma de você demonstrar amor, né? O se perdoar, perdoar o outro. Então, os relacionamentos tóxicos, eles baixam a imunidade, eles geram ansiedade, eles fazem a pessoa liberar mais cortisol negativo, né? Um cortisol em excesso, não somente o cortisol que é necessário para o nosso organismo. A gente produz menos dopamina, menos endorfina, então a gente vive mais tenso, vive com os músculos mais apertadinhos e isso gera envelhecimento precoce, isso gera agressividade, tudo isso. Olha só, né, como é importante também falarmos sobre esse tema, porque tem a ver com a nossa saúde, sim, e é algo que a gente sempre busca. Eu não creio, Thay, que existam pessoas que não buscam boas relações. Na verdade, até existem, né? Mas pensando pelo lado bom que as pessoas têm dentro de si, por mais que o trabalho envolva tanto, que às vezes as pessoas não se deem conta do quanto precisam melhorar nesse quesito, melhorar a relação com família, melhorar a relação com irmãos, com o marido, com a esposa, enfim, se acostuma com uma relação enfraquecida e se mantém, né? Mas mesmo que isso aconteça, existe lá dentro aquela vontade de fazer com que dê certo, né? Perfeito. E nesse contexto, Thay, como está o amor nos dias de hoje, né? Quais são as principais queixas que vocês, como coaching, psicólogos, recebem nesse sentido? As pessoas têm conseguido trabalhar isso, têm buscado melhorar nesse quesito ou não? Olha, a gente tem... É uma busca eterna, né? As pessoas que se dedicam mais a isso, melhoram as relações. As pessoas que não se dedicam, não. A relação é uma arte, então você deve buscar se melhorar para, a partir disso, melhorar as suas relações. Mas as queixas que a gente mais percebe nas relações como um todo é a falta de confiança, a falta de respeito, a falta de admiração, a falta de tolerância, a falta de altruísmo, que as pessoas não têm mais empatia. E o ser humano, ele é muito soberano, ele é muito soberbo, muitas vezes, né? Então a gente começa a se relacionar com uma pessoa e a gente quer modificar ela, a gente quer tornar ela o que a gente deseja, ou as nossas falhas, a gente projeta muitas coisas, a gente complica muito as relações. Talvez por falta de tempo, talvez pela modernidade, mas eu acho que há 20 anos atrás a gente também tinha problemas de relacionamentos. Talvez eles estão agora mais fáceis de enxergar por causa da própria internet. E as pessoas se expõem muito, né? Se expõem muito e de fato as pessoas não tendem a cuidar das suas relações, a se dedicar às relações. Eu acho que tudo que você se dedica, se a gente se dedica ao trabalho, ele melhora. Se a gente se dedica a aprender a cozinhar, você vai melhorar na cozinha. Se você se dedica a escrever melhor, você vai escrever melhor. Então, se você se dedica às relações, você consegue melhorar as relações. E eu acho que o primeiro passo é se relacionar consigo. Eu acho que se a gente controla bem as nossas emoções, o que a gente deseja, a gente consegue se relacionar melhor. A gente não modifica o outro, a gente modifica a gente se a gente quiser. E a partir das nossas mudanças, o outro também pode ser modificado. Na verdade, deveria existir um treinamento, né, Thay? Para que a gente pudesse se conhecer antes de assumir qualquer tipo de relacionamento externo. Porque o relacionamento da família é diferente do relacionamento com alguém. Criar uma outra família. A família a gente não escolhe, né? Ela vem, a gente já nasce nela e aí está a busca por melhorar essa relação. Mas as pessoas que a gente
gente encontra e traz para a vida da gente, aí sim existe essa preocupação realmente de você deixar com que o outro seja o outro. Isso. E você melhorar. Isso, né? Exatamente. Isso é emoção, Thay? Esse melhorar é possível? É possível. O ser humano é um dos seres que mais aprende. Nossa capacidade de aprender é infinita, né? A gente desenvolve competências, todo mundo pode desenvolver tudo que quiser, né? Em graus diferentes, mas pode. Então a gente aprende sim. Qualquer processo que você olhe um pouquinho para si, você vai aprender a se relacionar melhor com os outros, né? E a partir disso você consegue também melhorar nas relações. Tem uma pesquisa que foi realizada em Harvard no final do ano passado. E foi uma pesquisa muito interessante que foi apresentada, porque é uma pesquisa de 80 anos. Olha! Isso é muito raro acontecer, porque você conseguir trabalhar com o mesmo grupo de sujeitos por tanto tempo, geralmente a pesquisa é abandonada, né, as pessoas vão saindo da pesquisa, outras pessoas entram, e essa pesquisa não, ela conseguiu acompanhar sujeitos dos 15 anos de idade, homens somente, com mulheres não, dos 15 anos de idade até os 80. Eles têm, nesse momento, entre 80 e 84 anos. E o objetivo da pesquisa é saber o que traz felicidade. Então, eles acompanharam mais de 300 homens durante todo esse tempo para entender como que eu posso chegar na terceira idade ou, né, na fase do fechamento do meu ciclo feliz. O que faz as pessoas? Feliz. E a resposta, as relações. A qualidade das relações que você tem. Então, eu saber que eu posso contar contigo me dá mais qualidade de vida. Então, essas pessoas apresentaram menos problemas de hipertensão, apresentaram menos problemas de coração, apresentaram menos problemas de saúde mental. Que legal. Principalmente, esses homens apresentaram mais facilidade de lidar com o trabalho deles também, né? Que é outro segmento muito importante na nossa vida. Então, a qualidade das nossas relações é muito importante. Eu costumo falar nas palestras, enfim, que às vezes a sensação que a gente tem é que você está caminhando num fio, né? E né? Super inseguro, com um monte de desafios, e as nossas relações é uma rede embaixo. Então, quanto mais fortes as tuas relações, isso não quer dizer quantidade de relações, mas essa rede é forte. Então, tu sabe que se tu cair, o tombo está um pouco mais protegido, você está seguro, você vai se machucar um pouquinho, mas você consegue levantar. E o tombo sem a rede é muito mais duro, né? É muito mais difícil de você se recuperar. É isso, como você falou, até a gente comentou sobre isso ontem, em um outro evento, em uma outra realização, que é justamente isso. Não é a quantidade das relações que a gente possui, né, Thay? Mas a qualidade das relações que a gente tem. E na maioria das vezes a gente vai perceber que quem de fato está ali, naquela rede, protegendo, segurando, é a nossa família, né? Aí está a importância também da relação familiar. A gente já tem perguntas aqui, tá? E antes de eu entrar nessas perguntas que tem a ver com casais, por exemplo, quais são as demandas de casais mais comuns que procuram uma psicoterapia? Antes da gente entrar nesse tema, eu quero falar sobre os valores de família. Além da relação que faz bem ao coração, que é essa relação de uma imagem que a gente quer projetar, de um futuro que a gente gosta de ter, né? Acreditar que sim, seremos família. Nesse sentido, faz bem para a alma, faz bem para o coração, isso é proteção, tem a relação familiar. E normalmente, né, Thay, não sei se é uma visão nossa, mas de pessoas comuns como eu, que não têm o conhecimento que você, especialista na área, e outros psicólogos têm, e coachings também, de que uma relação externa não vai funcionar se a base da família não estiver boa. É uma interpretação que eu tenho. Isso é correto, tá? Olha, a família é uma instituição, a primeira instituição que a gente se relaciona. É onde a gente vai aprender a trabalhar em grupo, a conviver em grupo. É a primeira relação social que a gente tem. E depois vem o meio, que influencia muito também na nossa formação, mas a família principalmente. A família é a rede principal. Então, os valores, principalmente até os 5 anos, que é o desenvolvimento moral da criança, que é a primeira infância, é aí que a gente vai aprender os principais valores. Então, como eu vejo meu pai e minha mãe se relacionando, como eu vejo eles se relacionando com as outras pessoas, como eu me relaciono com o meu irmão, com meus primos, é aí que eu vou aprender a me relacionar. É aí que eu vou aprender a disciplina, a autoridade. Então, é nesse meio
que a gente recebe a maior carga de valores. E a gente sabe que esse meio hoje está muito diferente. A família tem estruturas diferentes. Hoje, se a gente for pesquisar na vara da família, do direito, família não considera mais só laço sanguíneo, considera afeto. Então, tem pais que não amam os filhos. Tem filhos que não amam os pais. Então, não é família. Então, eu posso amar alguém mais do que alguém que tu tenha laço de sangue. Então, para o direito da família hoje, família também é considerado afeto. Eu posso ter um afeto muito grande por alguém, não ter laço de sangue com ele e considerar essa pessoa minha família. De tão importante que o afeto é nesse meio familiar, em função de gerar um ser mais com autoestima, uma pessoa mais segura, uma pessoa que crê em valores e que tem isso como base. A gente precisa ter valores, você precisa acreditar em algo. Até o ateu acredita em algo. Então nós muitas vezes até o ateu acredita em Deus. Isso. Então a gente precisa ter crenças. Sim. E quanto mais as crenças forem pautadas nos teus pilares, né, que você acredita realmente. Eu sempre dou o exemplo do benzimento, que é muito comum aqui na nossa região e as pessoas acreditam e vão e por que dá certo? Outro dia uma pessoa me perguntou qual é a base científica do benzimento. A fé, o pensamento. Então, os valores familiares, eles dão toda essa sustentação para se tornar um sujeito um pouco mais organizado para se relacionar, porque as relações requerem muitas habilidades. Sim. Requer ceder, requer rever conceitos, requer não ganhar sempre, né? Requer muitas habilidades que tu pode aprender no grupo familiar. Muito bem, e levar isso para a vida, né? Exatamente. A gente falava sobre esse assunto, eu e você, alguns meses atrás, quando pipocou nessas redes sociais a questão da depressão das crianças, né? Esses jogos que tem, a própria baleia azul que foi extinta, graças a Deus, né? Mas, enfim, questões que levam em conta os valores das famílias, né? Essa construção familiar que vai provocar esse tipo de relacionamento depois, né? Esse tipo de comportamento depois. E é bem importante a gente perceber essa mudança familiar que muda toda a sociedade, né? Então, até um tempo atrás, 20, 30 anos, talvez até um pouco menos, as pessoas falavam muito menos o que pensavam, principalmente a figura da mulher. As pessoas se submetiam a relações que não eram saudáveis por questões sociais, morais, até hoje, né? A gente vê esse tipo de comportamento. Então, hoje não, hoje os casamentos, a média deles é de duração de 10 anos, né? É muito pouco, não tem mais uma receita de sucesso. Não quer dizer que um casamento de 50 anos é mais feliz que um casamento de 5, né? Você pode casar 3 vezes, você pode casar aos 70 anos, você pode ser feliz no primeiro casamento dos 20 até os 70. Hoje as pessoas se permitem mais. E nesse se permitir, alguns valores podem estar distorcidos. Sim. Eu brinco muito que eu trabalho muito com adolescente, com jovens e próprios alunos na universidade. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente não vai mais querendo ter várias pessoas, né? A gente vai querendo ter uma pessoa e bem especial. E isso vai também tendo a ver com o amadurecimento fisiológico, mental. Então é muito comum um adolescente ficar numa noite com 3 meninas, a menina ficar com 3 meninos. E isso é sinônimo de empoderamento. E com 40 anos, com 30 anos, tu já não entende assim as relações, né? Você vê de uma forma bem diferente. Bem diferente. Então a gente vai procurando pessoas mais especiais, que têm a ver mais com os seus valores, porque você quer construir algo, né? Então o amor, ele tem a ver com o amadurecimento também, fisiológico, mental, do próprio ser humano, né? Que bom. A gente não ama com 15 anos igual ama com 30 e nem como com 45 e nem com 50 anos. Não, e ama fases diferentes. Exatamente. À medida que a nossa vida vai evoluindo, se estruturando, né? e evoluindo. Exatamente. Mas a importância, né, Thay, dos valores, dos princípios. Existe essa liberdade que as pessoas acham que tem, né? Mas que pode causar, sim, problemas no coração, enfim, problemas ruins, né? Porque existe muita liberdade, assim. E eu defendo, né? Essa questão de ter valores, ter princípios, essa questão importante de você valorizar a família, né? Exatamente. Existe um padrão de família, existe sim a busca pelas famílias, casamentos que podem durar mais, se houver entendimento, se buscar ajuda, né? Se você buscar se conhecer e conhecer a outra pessoa. Não há segredo, né, Thay? Mas existem maneiras de fazer com que a gente seja mais humana, né? E veja as relações de uma forma muito mais saudável, sim. Thay, uma pergunta do Evandro.
que está aqui conosco conectado. Quais são as demandas de casais mais comuns que procuram as terapias, enfim, procuram ajuda de profissionais? Isso. Infelizmente não é muito comum as pessoas procurarem. Elas se separam e depois procuram. E isso é uma pena, é uma pena, porque a terapia de casal, ela pode resgatar muitas coisas. Ou ela pode até ajudar, se é realmente a separação, se é esse, enfim, o entendimento que o casal tem que ter, que isso possa acontecer de uma maneira mais saudável. Porque a gente que acompanha as crianças, principalmente casais que têm filhos, eles sofrem muito por essa falta de amadurecimento dos casais nesse momento de separação, né? Então, infelizmente, não tem muita procura. O casal, às vezes, ele vem separado, às vezes vem por encaminhamento, mas as pessoas que procuram, elas procuram mais por insatisfação. E é muito engraçado, eu brinco muito que a esposa vem e ela quer mudar o marido. Ela vem para a terapia, mas ela quer mudar o marido. E o marido vem para a terapia, mas ele quer mudar a esposa. Isso não vai acontecer. A gente vai para a terapia porque quer se conhecer e talvez mudar alguns comportamentos que podem atingir a outra pessoa. Mas a demanda principal é a insatisfação. É a falta de diálogo, a falta de tempo, a falta de comprometimento entre os casais, a falta de a pessoa estar contigo realmente. As pessoas se dedicam muito pouco às relações. Todo mundo aponta a família como um valor muito importante, mas não entra como prioridade no dia a dia. Então é muito comum, por exemplo, hoje é um dia muito especial, mas é muito comum amanhã a gente chegar em algum lugar e muitas pessoas estarem reclamando dessa noite, porque criaram uma expectativa muito grande e não foram atingidas, né? Não receberam então, presentes. Eu esperava um presente assim, não ganhei, o meu namorado não fez aquilo que eu imaginava que ele ia fazer, porque todo ano é a mesma coisa. Outro dia eu falei para uma amiga minha que tem namorado, eu falei assim, então faz você. Ela estava esperando, ela me falou 30 dias antes já, ela estava na expectativa. Eu estou esperando que meu namorado, no dia dos namorados, faça uma surpresa esse ano, que ele prepare uma jantar especial, que ele me leve. Eu falei, olha, para tu não se frustrar, faz você. A gente não tem como adivinhar como o outro vai se comportar. E às vezes vai gerar prazer para ti também. Às vezes você não quer fazer para punir a outra pessoa, mas fazer vai gerar um prazer para ti também. Então as pessoas geram muitas expectativas em relação ao outro. E essa expectativa é muito frustrada. Então, a maior busca é por insatisfação. O outro não atende o que eu preciso, não atende as minhas expectativas. Ele não faz o que eu desejo, ele não é do jeito que eu quero. Porque quando a gente começou a namorar era diferente, hoje não é mais assim. Ele não me entende mais, não conversam. Não tem mais objetivos comuns, não constrói mais planos juntos. Exatamente. E é por causa disso realmente que a gente tem tantas separações. E as pessoas esperam grandes momentos na vida para ser feliz, né? Eu acho que uma coisa que o coaching ensina muito é você viver no tempo presente. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Quer dizer, nem daqui 1 minuto. Mas eu tenho o tempo de agora. Então a gente espera as férias para ser feliz e viajar. A gente espera ganhar na Mega Sena para fazer algumas coisas. Tem gente que espera até se aposentar para realizar alguns sonhos que, olha que está longe. Tem gente que espera o domingo. Até a quarta-feira à noite, que era o momento que as pessoas esperavam, já não esperam mais. É só o sábado agora e olhe lá. Então a gente está sempre no futuro, nunca no presente. Então às vezes um almoço, um feijão e arroz, num copo Sica, com a pessoa que você gosta, e você percebendo ela na tua frente, é tão celebrante, é tão grandioso quanto estar num resort, sei lá, na Europa. Exatamente, né? É ter os pés no chão, né? É viver o momento presente. Viver o momento e se complementar, né? Essa questão do perdão, do se doar, isso é tão essencial, isso é tão importante, né? Isso é valor que pode sim ajudar nas relações, fazer bem ao coração, fazer bem à mente, né, Thay? Essa é uma pergunta bem específica, porque a gente está falando aqui de casais, né? Mas quando a gente trata de amor de pais para filhos, né? Eu sou mãe, né, Thay? E o que eu sinto pela minha filha, por exemplo, não se compara ao que eu já tenha sentido antes por nenhuma pessoa da família ou em relação, enfim, é um amor muito maior, né? Esse amor se explica, Thay?
Se explica, né? Na verdade, é o amor fraternal, né? É o amor maternal, é o amor que deveria contagiar as pessoas assim mesmo. É uma pena que nem todas as pessoas sintam isso. Ou às vezes sentem em demasia e não conseguem gerenciar daí. E acabam até estragando a educação dos filhos, né? Porque não conseguem medir o amor de uma maneira saudável. Então é uma entrega absoluta. Isso acontece nas relações também. Mas o amor de mãe para filho, de pai para filho, ele é o amor que nos completa. Ele é... Todas as emoções que eu falei antes, você pode imaginar 300% a mais. Quando se trata de... Porque tem um afeto e tem a ligação íntima. Então, é um amor que tem muita emoção, que tem muita fisiologia. A gente vê vários vídeos na internet de mães. Tem um vídeo que ficou muito famoso, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, de uma mãe que entrou numa jaula de um leão. E ela ia lutar com o leão para proteger o filho dela. Então é uma forma de altruísmo. Eu acho que é uma das primeiras formas que a gente experimenta, uma das primeiras vezes, falando de uma experiência própria também, porque eu também sou mãe, eu acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu experimentei o altruísmo, foi quando fui mãe. Que é você não comer porque tem que dar comida para alguém. É você não tomar banho porque está cuidando do filho, é você sentir dor por ele. Isso é altruísmo. Acho que a primeira vez que eu experimentei foi quando fui mãe. Então, uma das formas mais intensas de você sentir o amor, né? E o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que eventualmente vão nos assistir nessa relação também de pais e filhos? Porque também é uma relação que em determinado momento, né, ainda talvez na infância, depois na adolescência ou mais tarde, causa muita dor se não for bem gerenciada, né? O que os pais hoje poderiam fazer para estar mais próximos dos filhos, mesmo diante dessa rotina tão absurda, né? De tantas coisas para fazer, da falta de tempo, enfim, pais que também são filhos. Né? E que não conseguem cuidar dos seus próprios pais, que são mais velhos, e dos pais, né? São idosos. Enfim, o que está faltando, para a gente ter mais valor realmente nessas relações? É bem interessante isso, porque a gente percebe, por exemplo, às vezes famílias que têm 7, 12 filhos e não conseguem cuidar dos pais, né? Quando eles envelhecem, não conseguem se organizar para ver quem que vai cuidar dos pais nesse momento tão especial. Pessoas, né? Falta pessoas. Estão em tantos e tantos falta. Filhos. Às vezes a gente vê o contrário, os pais que não conseguem cuidar dos filhos. Acho que uma dica assim, super importante é se dedicar. Você não tem outra forma. As relações, não tem uma receita. Só conhecendo a gente precisa mesmo. Experimentar, a gente precisa se envolver, a gente precisa se dedicar, então estar presente. Se doar. E hoje tem os meios de comunicação que facilitam muito, como facilitam a nossa vida no trabalho. Então tu não pode ver o teu filho ao meio-dia, mas tu pode gravar um vídeo para mandar, tu pode pedir para ele gravar um videozinho para mandar, tu pode acompanhar por mensagem, você pode estar presente. Como tem pais presentes e são ausentes. Então, o contrário também é verdadeiro. Não quer dizer que estar em casa. Tem mães que passam o dia todo com os filhos e não conversam com eles. Então, a qualidade das relações e do tempo é importante. Então, vai almoçar, desliga o celular, se for possível. Se conecta com a pessoa, sente ela, toca nela, olha para ela. 20 minutos, né? 30 minutos, talvez a gente não vai ter 3 horas de almoço. Nosso tempo de almoço vai continuar sendo 1 hora, 1h30. Mas que esse tempo e fazer as refeições em família ou com pessoas que você gosta é muito importante para a nossa saúde, sabia, Karine? Tem pesquisas que apontam que aumentam até 30% a nossa imunidade, a nossa capacidade de aprender. Então não adianta comer bem sentindo raiva. Né? A gente precisa comer bem com pessoas que a gente gosta e de maneira saudável. Então, fazer as refeições, se não é possível junto ao almoço, jantar. Pôr uma toalhinha à mesa, porque a comida ela tem uma função muito grande de socialização. Né, de conversa, quantas coisas a gente resolve ao redor da mesa em família, né? Então fazer pelo menos uma refeição em família, se não puder todo mundo, quem estiver em casa, nem se for 10 horas da noite, se for 5 da tarde, organize dentro das possibilidades da tua família. Dica essencial. Né? Cozinhar junto, né? Comer junto é muito importante, se interessar, essa palavra que eu estava buscando antes e não vinha, se interessar pela pessoa. As pessoas não se interessam mais, elas estão tão cansadas que o outro também cansa. Então eu não me interesso, mas eu chego em casa e eu não quero te ouvir. Eu chego em casa e não quero resolver o problema da escola, eu não quero fazer o tempo, eu tô cansado. Então é uma falta de perceber o outro, né? É falta de se dedicar. É mesmo cansado enxergar o outro.
Nossa, como é importante ouvir isso, né? Para as nossas relações do dia a dia. Agora, você falava, tá, eu lembrava da relação de netos e avós, né? Às vezes os avós esperam o final de semana para ter aquela oportunidade de estar com o seu neto, né? Ou estar com o seu filho. E muitas vezes o final de semana passa despercebido e ninguém se vê, ninguém fala, ninguém conversa, né? Faz mal para a saúde, né? Faz. A gente precisa estar conectado com os nossos valores. Quando a gente não está conectado com eles, mesmo que a gente não tenha consciência, porque às vezes você pergunta para uma pessoa assim, quais são os teus valores reais, assim? Porque é fácil da gente falar de valores materiais, quais são os nossos valores materiais? Minha casa, meu carro, mas quais são os teus valores, né, de comportamento, teus valores pessoais? E às vezes a pessoa não pratica. Então é a mesma coisa, como que eu posso dar um exemplo? É a mesma coisa que é o médico falar de uma doença, ele te dá o tratamento e você não faz. Então, quando você tem um valor muito claro para ti, ou que não está tão claro assim e você não pratica, ele não faz bem. Então, praticar os nossos valores, o que tu acredita, melhora a tua espiritualidade. E quando tu trabalha espiritualidade, a gente está entrando num terreno que a ciência está avançando muito. A gente tem muito para pesquisar ainda, mas o que a gente sabe hoje é que quanto mais tu cuida da tua espiritualidade, mais imunidade, mais assertividade, mais escolhas certas você faz na vida. Você se relaciona mais porque você é mais paciencioso, você percebe mais as pessoas. Eu acredito que quando a gente... Outra dica, Karine, muito importante, é um trabalho voluntário. Experimentar o amor por meio de se doar para o outro. Então, tem pesquisas fantásticas que eles fazem com pessoas internadas em estado muito avançado de doenças mentais, como depressão, por exemplo, mas estados bem avançados, que eles levam essas pessoas que estão internadas para... Sabe que tem cidades que tem aquele sopão, que serve aquele sopão para pessoas carentes, agora no inverno? Então, eles levam essas pessoas doentes, né, psiquicamente, para esses locais para servir, e eles melhoram consideravelmente. Então, se doar para o outro faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa mente, faz bem para a nossa saúde, você fica mais forte. Então, a gente pode experimentar isso em casa, se doando para as pessoas que a gente gosta, a gente pode experimentar fazer isso. O trabalho social, ele alimenta a tua alma, o teu coração, né? Você levar uma cobertinha para alguém que está precisando, um brinquedo, enfim, doar o seu tempo, né? Até porque o nosso corpo, né? Ele é feito de corpo, alma e espírito, né? Se o espírito não vive, não há amor, não há sentimento, né? Não há como você se doar, não há como você buscar valores e princípios. Então, a importância da gente é semear em terra boa, né, Thay? Exatamente. Dar aquele abraço, aquele carinho, aquela palavra que costumeiramente você não falaria, ouvir muito. Tudo isso é semear em terra boa. Isso está alimentando a sua alma, o seu espírito. Isso sim vai fazer com que você evolua. Gosto muito de pensar assim, porque aí você vê um foco, né? E tu sabe que até um tempo atrás, Karine, as pessoas ironizavam algumas coisas. Por exemplo, meditação. Se tu falasse em meditação há 10 anos atrás, as pessoas iam dizer, coisa de psicologia ou coisa de pessoas fracas, né? Se você falasse de buscar se conhecer também. E hoje não. Hoje quem pratica meditação é uma pessoa muito evoluída. É o contrário. Então, sempre que eu observo alguém, quanto mais eu vejo que ela se relaciona bem, mais eu entendo que ela é evoluída. Então, algumas técnicas muito simples. Fazer o que gosta. É muito difícil você se relacionar com pessoas de qualidade, ter qualidade nas relações se tu passa o dia inteiro num lugar que tu não gosta, fazendo o que tu não gosta. Outra dica muito importante é se conectar contigo. Tem que fazer alguma atividade física. Sim. Alguma. Yoga, pilates, corrida, caminhada. Tem que fazer algo porque isso vai liberar substâncias químicas que são muito importantes para o bem-estar. E se tu tem mais bem-estar, tu se relaciona melhor. Tem que se alimentar bem. Mas isso não pode ser um castigo. Isso tem que fazer parte do teu dia a dia. Tem que ser prazeroso. Eu percebo que tem pessoas que buscam hábitos saudáveis, mas muito relacionado ao castigo ainda. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, não. Você tem que fazer porque você entende que faz sentido para ti. Então, quando faz sentido para a pessoa e ela executa, ela vai conseguir ter uma relação melhor, né? E gostaria de eu falar também, Thay, se você me permite, até vou perguntar para você sobre isso.
mas existem momentos que a gente sim tem que fazer escolhas nas relações, né? Porque assim como há relações boas, nós falávamos antes, há relações ruins. Perfeito, bem lembrado. E apesar de existir a tentativa, existir a paciência, o afeto, o amor, às vezes, para que a gente caminhe um pouquinho mais, para que a gente seja um pouco mais feliz ou seja de fato feliz, é preciso abrir mão de algumas relações. Isso também é saudável, Também, né? é muito saudável. A gente precisa fechar ciclos. Tem que fechar ciclos, né? Principalmente quando as relações não são saudáveis, né? E a relação não é saudável quando? Quando eu não estou mais evoluindo como pessoa, quando eu não planejo mais nada com aquela pessoa, quando eu não admiro mais ela, quando eu marco algo com ela e desmarco muito facilmente. Né? Eu marco um compromisso contigo, um jantar, enfim, um evento, e nem me preocupo em desmarcar. As relações precisam ser fechadas sim, e isso é um sinônimo, é sinal de que a pessoa está saudável ainda. E organizar bem esse fechamento, e sair bem dessa relação, e ressignificar tudo que precisa ser ressignificado para ir para outra relação. Porque a gente vai viver se relacionando, a gente busca isso. Até quem diz que não busca, inconscientemente está buscando, né? Que é aquela história da estou solteiro por opção. Às vezes não, né? Às vezes é porque você ainda não está no momento preparado para uma relação. Acho que a gente não escolhe esse momento por opção. Eu acho que quando ele acontece, a gente percebe ele, né? Não que a gente escolhe em que momento isso vai acontecer. Mas fechar ciclos faz parte também de uma relação saudável. Ele é importante. Você pode fechar ciclos hoje. A própria terapia vem ao encontro disso. Você pode fechar esses ciclos de uma maneira que as pessoas saiam o mínimo, né? Com o mínimo de danos possíveis dessas relações, danos psicológicos, danos sociais. Não precisa ter agressão, não precisa agredir. Né? E isso vale não só para casais, porque a gente está falando aqui de saúde dos relacionamentos, mas não é só para casais. No Dia dos Namorados, é para família, é para filhos, é para parentes, né? Eu ouço muito falar sobre isso. Você fecha uma relação, né? Você às vezes precisa sim desistir de algo para que outras pessoas cheguem até você e outras relações nasçam, né? Isso é saudável. Então, a partir do momento que a gente aprende isso, a gente vive melhor, né, Thay? Eu nem começo um processo de coaching, Karine, sem a pessoa fazer essa limpeza mental. Sabe, ela precisa pedir perdão, ela precisa perdoar algumas coisas, senão a gente não vai conseguir evoluir. Senão né? os erros vão voltar. Vão voltar. Então, dependente da pessoa. Se tu não consegue fazer isso verbalmente, faça em pensamento, né? Mas alivia, vai te trazer paz, vai te trazer paz no pensamento. Tem uma frase que eu li semana passada que eu achei fantástica, que fala assim: mais importante que as tuas habilidades são as tuas escolhas. Então, tem pessoas que são extremamente habilidosas e escolhem muito errado. Escolhem a vida toda errado. Não se permitem escolher diferente. Não se permitem se relacionar com pessoas diferentes, não se permite ter relações mais saudáveis, né? E tem pessoas que não, que se permitem isso. Então é muito interessante, a gente precisa sim fechar os ciclos, ressignificar e permitir-se outras relações. Muito bem, acho que foi muito proveitoso o nosso assunto, né, Thay? A nossa conversa nesse Dia dos Namorados. Mas antes da gente encerrar, vamos falar dos namorados, né, Thay? Porque pela audiência que eu estou acompanhando aqui, tem muita gente já participando e comentando, elogiando aqui, muitos elogios, tá? Mais do que perguntas. Tem muita gente também que não está aqui, porque hoje é um dia especial. Que bom, né? Que bom, a gente tem alguns eventos na cidade, né? Hoje, jantares, os restaurantes estão lotados, né? Só com reservas, esse pessoal está todo lá, depois você vai nos assistir, vai deixar o seu comentário também participando. Que bom que existe essa preocupação. Você sabe que antes de vir aqui para o programa, eu passei numa floricultura, porque a gente sempre presenteia as nossas convidadas com algo especial. E quando é mulher, a gente presenteia as nossas convidadas do Unimed para você com uma flor. Aí eu passei nessa floricultura, já era por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, agora é pouco, né? E durante o momento que eu estava lá, eu fui rápida, tá? Super rápida, ágil, prática, já escolhi, né? Com bastante emoção, mas fui mais prática, assim, mais ativa. Nesse momento, 3 homens chegaram na floricultura por volta das 6 horas da tarde, buscando o quê?
Rosas, flores. Não tinha mais. Típico do Não homem. tinha mais. Aí eu fiquei pensando, olha só como é interessante, né? Eles saíram da floricultura sem as flores, Sim. naquele horário, né? Eu quero ver a criatividade deles agora. Eles não, ausência. pois é, eles não buscaram um outro presente, né? Eles poderiam ter escolhido outras flores, uma orquídea talvez. A mulher gosta, não precisa ser necessariamente a rosa, né? E isso chamou minha atenção, porque por mais que haja o trabalho em uma segunda-feira, né? Começo de mês. Porque é começo de mês, é dia de... a gente saiu de um final de semana aí, tá? Que era dia 10, 11, dia de correria nas empresas, né? Muitas vendas. Existe essa preocupação, o parar e olhar para o outro, meu Deus. Esse é o interesse que a gente falou antes, bacana, né? Você tem que se interessar. E quando você percebe que você não é interessante para outra pessoa, que ela esquece, porque a falta de comprometimento gera falta de respeito, de confiança, de admiração. Então, se você é comprometido, você não pode esquecer. Não, a pessoa tem que te interessar ainda, né? Então, você pode programar um pouquinho antes. Tem que cuidar da relação. É esses pequenos detalhes. Ou, às vezes, nem a flor comprada, né? Um cartão, um bilhete, né? Um gesto. Mas uma flor que você plantou, enfim, algo que a pessoa perceba, se perceba interessante ainda para você. Porque não ser interessante para o outro é muito frustrante, né? E por mais que as pessoas sejam diferentes, tá? E por mais que elas tenham emoções diferentes, né? Por mais que elas sejam totalmente diferentes uma da outra, deveria existir isso todos os dias. Né? Exatamente. Você fazer pelo outro aquilo que você não imagina que ele vai fazer por você. Um bilhete, um recado, isso é amor. Isso, e lembrando que é em todas as relações, né? Em todas as Porque relações. as emoções contagiam. Então, quanto mais eu cuido das minhas relações, mais isso volta para mim em forma de energia também, em forma de pensamento, em forma de altruísmo, em forma de gentileza. E aí eu me empodero mais, me torno uma pessoa também mais assertiva e vou me relacionar melhor. Vou chegar em casa mais feliz, mais motivada a fazer uma jantinha, cuidar melhor das pessoas que estão comigo. Tudo isso. Que bacana. Então, para a gente resumir esse nosso assunto, esse nosso bate-papo dessa segunda-feira, dia 12 de junho, nós aqui, né, ao vivo, com você que está no outro lado da telinha, Thay, felicidade. Né? Como que a gente pode orientar, então, de uma forma geral, nas relações, para que faça bem à saúde? Como buscar essa felicidade? Quando é o momento que está acertando ou está errando, enfim, não tem fórmula, mas tem... Tem uma frase de Freud que diz assim: a felicidade é algo individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve buscar por si tornar-se feliz. Então, acho que a primeira coisa é não depositar no outro o desejo da felicidade. Você não tem que me fazer feliz. Eu não posso te obrigar a isso e nem te cobrar isso. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Então, a felicidade, ela é uma sensação, ela é uma emoção. Nós ficamos tristes e a tristeza é tão importante quanto a felicidade. A tristeza que me faz perceber o perdão, pedir perdão, que me faz perceber que eu não fui legal com você, ou fui. Então, a tristeza é muito importante também. Então, a emoção, a felicidade é um sentimento, é uma emoção. A alegria é uma emoção. A felicidade é um sentimento. Mas não é duradouro. A gente não está 24 horas do dia feliz. A gente precisa perceber os confetes que o dia nos traz. Então, eu posso, na quarta-feira, buscar alguma coisa que me deixa feliz, eu posso mandar uma mensagem para alguém, eu posso ligar para uma amiga que faz tempo que eu não ligo, eu posso fazer um bolo gostoso e levar para meus colegas no trabalho no outro dia, eu posso ajudar alguém que está precisando muito de mim, que não tem roupa, que não tem comida. Então, eu acho que a felicidade está nisso, nesses pequenos momentos do dia, que se a gente está no automático e longe dos nossos valores, a gente não enxerga mais, não vai perceber. E fica buscando aquela felicidade ilusória, que é passageira. Eu já vi pessoas guardarem dinheiro para viajar 5 anos para a viagem dos sonhos e se frustrarem, porque não encontraram a felicidade na viagem. Então, a felicidade às vezes está no caminho, não no fim. No dia a dia. Exatamente. Tainara, obrigada pela presença aqui. Existe coaching de relacionamento, então? Existe coaching de relacionamento. Que é específico para isso, né? Isso, que nos ajuda a nos relacionarmos melhor, que é a nossa principal virtude, né? Enquanto ser humano, nós estamos aqui para nos relacionarmos, né? E tornarmos esse mundo melhor. Que legal. Então, para você que gostou, que participou com a gente, um carinho a todos aqueles que estão conectados.
E a você que está curtindo o seu Dia dos Namorados, o nosso agradecimento. Tainara, obrigada. Obrigada também, adorei, Karine, a participação. Obrigada. Sempre à disposição, sempre que você precisar, adoro estar aqui, adoro estar com vocês. Combinado. Então, as perguntas que a gente tiver, a gente manda para você Isso e você aí. responde, né? A Tainara também que representa a empresa Holder, né? Que justamente fala disso, gestão organizacional Exatamente. e coaching, né? De uma forma geral. Tainara, obrigada pela parceria. Obrigada. Uma boa noite a você. Obrigada, boa noite O também. nosso Dia dos e Namorados. aproveitem o finalzinho aí da noite dos namorados. Pois é, tá começando para muita É gente, isso aí. né? Comecinho da noite ainda e muita gente ainda que já tá aproveitando bem. Então aproveitem, né? Que esse relacionamento, esse dia especial sirva para que outros dias melhores venham. E como diz uma pessoa muito querida ontem, né? Essa pessoa que tem nos ajudado aí a melhorar nas nossas relações, o Dia dos Namorados tem que ser todos os dias, né? Surpreender antes, depois, a qualquer momento. Se você opta por ter uma relação, você precisa ter responsabilidade para isso, né? E caprichar, se dedicar, liberar amor, liberar o perdão, enfim, buscar realmente fazer com que a outra pessoa seja feliz com a sua própria felicidade. Então, que nós tenhamos ajudado você um pouquinho nesse assunto. E qualquer coisa, a Tainara está disponível com a gente. Obrigada, tenha uma excelente noite. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa Unimed para você. Nós já temos convidado confirmado para a próxima semana. Nós vamos falar especialmente sobre um assunto muito importante que tem a ver com a vida de homens e mulheres. Nós vamos receber aqui o médico Gilmar Tolotti sobre a especialidade que ele atende. É fundamental, é importante e ainda esse mês nós teremos aqui um tema muito especial. Obesidade. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um programa que inicia aqui na Unimed, sobre esse assunto, mudança de hábitos, hábitos bons de vida. Tudo isso reservamos para esse mês de junho que está apenas começando para você que nos assiste. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, um agradecimento a todos vocês e até segunda-feira.